Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas blandícias, nas suas bênçãos de proteção, de inspiração, de vibração superior, graças a cuja influência podemos ser beneficiados e alcandorados com os efeitos positivos decorrentes dessa conexão com o alto. Gostaria de antemão agradecer a oportunidade, congratulando os companheiros do Deus Cristo e Caridade por esse ensejo auspicioso, por essa iniciativa feliz de proporcionar um momento como esse, onde todos nós, incluindo a mim próprio, podemos ser beneficiados com os ensinamentos, as reflexões que o Espiritismo promove a todos nós. Refiro-me a mim próprio porque, aparentemente, aquele que discurso, aquele que emite uma mensagem, está apenas encaminhando para o outro, mas isso é um ledo engano, porque quem fala está refletindo sobre a própria mensagem e está se escutando a si mesmo. Portanto, aquele que reflete sobre o tema também, caso consiga ou caso queira aproveitar, se beneficia dele. Portanto, congratulo os irmãos do Deus Cristo e Caridade, agradeço a oportunidade de um seminário que vai aí transcorrer em 2 momentos específicos. O primeiro deles agora, na apresentação geral do tema, na introdução e na tese inicial, e depois vai se desdobrar num segundo momento, após o intervalo, que ocorrerá por volta das 10h30 de agora, para mais tarde abrir espaço aí a um momento de interação, de reflexão, de conversa, de diálogo, já combinando de antemão que no momento das perguntas, das questões, que elas sejam feitas de uma maneira concisa, de uma maneira sem história, sem relatos pessoais, sem, naturalmente, uma narrativa, porque senão não vai haver tempo de a gente aprofundar algumas questões, né? Sempre nós dizemos isso. Aqueles que quiserem formular pergunta por escrito, encaminhar a mesa, também será muito bem-vindo, mas aqueles que quiserem fazê-las oralmente, verbalmente, que o façam sem fazer uma palestra antes. Porque às vezes a gente vai fazer uma pergunta, a gente conta toda a história da nossa vida, desde quando a gente nasceu em Serrinha, e aí fica difícil, dá tempo, a gente vai acabar meia-noite aqui, porque se a gente for ouvir todas as histórias, fica complicado. Então o ideal é que a gente faça uma pergunta, ou formule uma questão, ou até agregue alguma coisa de maneira específica, sem necessariamente fazer uma narrativa, uma história. O nosso momento aqui, a gente costuma registrar e gravar e disponibilizar mais tarde na internet. A gente possui um ecossistema virtual de produção de conteúdo gratuita, sem nenhum interesse, sem não divulgar a doutrina espírita. Esse canal de vídeos, algumas pessoas conhecem, que é o Raciocínios Espíritas, tem as mídias sociais aí, Facebook, Instagram, para quem quiser acompanhar. É um canal que disponibiliza estudos de livros, entrevistas com colegas e companheiros de movimento espírita, palestras variadas, tanto as nossas como de outros companheiros, que são disponibilizadas aí no canal. É uma proposta muito interessante que soma esforços aí com vários colaboradores. Então, quem quiser depois acessar Raciocínios Espíritas, está aí. Por conta de algum problema operacional de ontem, eu tive um probleminha com a filmadora, que filma de maneira transcorrente. Eu só peço a paciência de vocês, que eu estou improvisando com a câmera aqui, e que de vez em quando, como a câmera tem a característica de parar em determinado momento e ter que ser acionada, vocês vão ver que em alguns segundos eu vou acioná-la novamente, mas isso não vai alterar em nada o nosso momento aqui, o transcorrer do discurso, né, e o compartilhamento aqui de ideias e a linha de raciocínio que iremos seguir. Dito isso, e sem mais delongas, iremos começar. Na década de 40, o espírito Emmanuel, por meio do sempre inesquecível Chico Xavier, psicografou uma mensagem que, logo no início dela, Emmanuel diz mais ou menos assim: dia virá, chegará o dia, que o ser humano da Terra compreenderá que a criatura humana, que o ser humano, que o homem e a mulher terrenos são, em verdade, um turbilhão eletrônico comandado pela consciência.
Um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Essa expressão de Emmanuel é curiosa, porque ele continua a mensagem dizendo: não tarda o dia que a própria ciência perceberá que nós somos um feixe eletrônico que irradia e que é comandado, regido, controlado pela consciência. A própria ciência do mundo, a própria ciência humana e os seus cientistas assim chegará a essa conclusão. A fala do Espírito Emmanuel é emblemática, porque quanto mais o tempo passa, mais na área do pensamento, da academia, da ciência, a gente está desconstruindo a matéria e percebendo que a matéria é uma ilusão dos nossos sentidos materiais. É um engodo, é uma fantasia quimérica das nossas percepções sensoriais. Desde a antiguidade, quando dois gregos e um romano, Leucipo, Lucrécio, Demócrito, no atomismo grego, apresentaram a ideia do átomo, palavra grega que significa o que não se divide, o não divisível ou o indivisível, a matéria passa a ser esquadrinhada dentro das suas noções fundamentais. No passado, o atomismo grego estabelecia a matéria como compacta, como densa, formada dessas partículas que esses três pensadores gregos chamaram de o átomo. Por outro lado, na mesma Grécia, Aristóteles dizia que tudo no mundo é composto por aqueles 4 elementos fundamentais do grego: o ar, a água, o fogo, a terra. E paralelamente a isso, outras escolas de pensamento ainda na Grécia defendiam a ideia que a matéria era uma arrumação, uma combinação de 3 elementos fundamentais: enxofre, mercúrio e sal, e que seriam os elementos constitutivos de todo o planeta e, por consequência, de todo o universo. Lentamente, essas noções, que eram noções iniciais, eram noções primárias que vigorou ao longo de milênios. A ideia da matéria compacta, da matéria densa, permaneceu como verdade absoluta e aceita por todos, durante muito tempo. Eu acho que essa é uma das exceções de que o coletivo normalmente está com a verdade. E, via de regra, o coletivo acaba vigorando e acaba defendendo a verdade e acaba a verdade sobrevivendo. Essa também é uma das exceções daquela ideia, daquele slogan, daquela tradição popular de que uma mentira não se sustenta durante muito tempo. Eu podia dizer que uma mentira não se sustenta para sempre, porque mais cedo ou mais tarde a mentira é derrubada e as verdades aparecem, né? As verdades universais, né? O que é que está mais correto. Esse é um dos exemplos de que uma inverdade permaneceu durante milênios. E ainda hoje, nós, mesmo que inconscientemente, herdamos essa noção de que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente palpa, aquilo que a gente pega, mesmo que a gente tenha informações culturais de maneira diferente, mesmo que a gente saiba que até de maneira até banal, o oxigênio é matéria, mas não é uma matéria compacta. Os raios ultravioletas, infravermelhos, os raios solares, alguns dos quais o nosso espectro ocular não consegue perceber, da mesma forma que o infrassom e o ultrassom estão aquém da nossa capacidade auditiva e que alguns animais captam. Da mesma forma que o mundo subatômico infinitamente pequeno ou o mundo macrocósmico infinitamente grande está distante ou acima das nossas concepções, durante muito tempo a matéria foi considerada indivisível, compacta, densa, e a matéria era aquilo que feria os sentidos, e o mundo real é aquilo que fere os sentidos. Durante milênios, durante séculos, foi isso que vigorou, e a gente ainda herda isso, mesmo que inconscientemente. Por isso, a nossa conduta ainda, mesmo na religião, é afetada por um sentimento materialista, por uma sensação materialista, por um ver para crer. Ainda predomina em nós, mesmo que sentimentalmente, mesmo que racionalmente a gente fale ou pense outra coisa. Mas, lentamente, a afirmação de Emmanuel tem se concretizado. No século XIX para o século XX,
um pesquisador chamado John Dalton, ou João Dalton, apresenta na química e na física uma teoria chamada teoria corpuscular da matéria. E ele dizia, basicamente, eu estou resumindo muito, quem for das ciências naturais, química e física, me perdoe, a afirmação simples, é mais complexa do que isso, mas ele diria de maneira simples que a matéria é constituída de partículas. Essas partículas estavam permeadas de espaços vazios e essas partículas estariam em constante dinâmica e movimentação. A matéria passa a ser compreendida como algo não estático, como algo em movimento, ainda que um movimento que a gente não perceba do ponto de vista dos corpos grandes. William Crookes, eu sei que o William Crookes é muito conhecido no meio espírita, mas eu vou falar do aspecto dele científico. William Crookes, o maior físico e químico da sua época, esse homem extraordinário, que percebe e elabora os chamados raios catódicos, também conhecidos como tubos de Crookes, ele percebe, através de experimentações, a radiação da matéria. Esse conceito hoje é questionado, pelo menos dentro dos parâmetros de Crookes, porque ele defendia um quarto estado da matéria que ele chamava matéria radiante. E ele dizia que a matéria irradia, mas embora com algumas correções, ele foi essencial para a futura física nuclear, para a futura radioatividade e para o conceito de matéria radiante que temos hoje. Os raios catódicos de Crookes demonstram que a matéria que a gente vê é constituída de um feixe de elétrons. E esses elétrons vibram. Essa era a ideia, basicamente, de Crookes, que abriu espaço para dois outros pesquisadores. Becquerel, que começou a investigar o urânio e percebeu também alguma coisa que fundamentava e confirmava a tese da matéria radiante de Crookes, e o casal Curie, especialmente Marie Curie, com seu marido Pierre Curie, que examinam, enquanto Becquerel examina o rádio, Becquerel examina o urânio, Curie examina o rádio, e graças a essas duas experimentações, esses dois blocos de pesquisa, surgem as primeiras manifestações da radioatividade. Lentamente. Esses estudos abrem espaço, por volta de 1911, para Rutherford, considerado por alguns como o pai da física nuclear, começar a investigar essas experimentações do casal Curie, especialmente, e começar a fazer experimentações para demonstrar se a matéria atômica de Leucipo, Lucrécio e Demócrito... Eu sei que está complicado, mas vai piorar. A matéria atômica de Leucipo, Lucrécio e Demócrito era realmente compacta, era realmente densa o átomo, e através da famosa placa de ouro, que ele testou o disparo de determinadas moléculas, de determinadas partículas atômicas, que atravessariam ou não uma placa, ele percebeu que o átomo não era tão maciço assim, não era tão compacto assim, que a matéria básica que constitui tudo não era tão maciça como a nossa imaginação assim percebia. Surge, portanto, a partir de Rutherford, uma série de investigações de desconstrução atômica. Ele mesmo, com a sua equipe, participou do primeiro experimento de divisão do núcleo do átomo. E lentamente, a palavra átomo já está equivocada. Lentamente se percebeu que átomo é divisível. Ele percebeu também, nas experiências com as partículas alfas, que o átomo não era apenas não tão sólido assim, mas a matéria era constituída, conforme Dalton, de espaços, aspas, vazio. E assim abre esse espaço mais tarde para Niels Bohr, que com a sua pesquisa dos níveis de energia, Bohr estabeleceu as camadas de energia que todo átomo tem e que, a depender da circunstância, em determinada situação, o átomo libera uma quantidade de energia. E essa energia que é liberada, Bohr se interessa em pesquisar, que de alguma forma vai colaborar, mesmo que sutilmente, para as pesquisas que Max Planck vai fazer em torno da irradiação dos corpos. Porque um corpo negro, um corpo aquecido em alta temperatura e sólido negro, qualquer que seja o objeto, não irradia a sua radioatividade, a sua irradiação, no escuro, por exemplo. Porque o corpo humano, por exemplo, no escuro não fica brilhando, já que é composto de radioatividade. E Planck, através das suas experiências, demonstra que a energia que os corpos liberam, não liberam em forma de feixes, mas em forma de pacotes. Eu estou resumindo de maneira simples, pacotes. E esses pacotes, aos olhos humanos, passam
invisíveis, passam sem serem percebidos. Essa, portanto, é a ideia do quantum, porque ele utilizou a expressão quanto ou quanta de energia em forma de pacotes. Max Planck é considerado por muitos o pai da física quântica, por utilizar essa expressão quantum ou quântico. Portanto, a física do mundo subatômico, do infinitamente pequeno. E não podemos deixar de mencionar a figura emblemática, histórica de Albert Einstein, que no ano que ele ganhou o prêmio da Nobel da Física, ele publicou nesse ano 4 artigos científicos. Tem um amigo meu que é físico que costuma dizer, se Einstein tivesse ambição, ele podia publicar esses 4 artigos, cada um em um ano. Escrevia os 4, e cada ano ele publicava um artigo desse, e era capaz de ele ganhar 4 prêmios Nobel de Física. Porque ele concorreu com ele mesmo. O efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a teoria da relatividade restrita e geral, e outros. E através dessa produção científica, ele não apenas demonstrou no seu prêmio Nobel o efeito fotoelétrico, a velocidade da luz, a teoria da relatividade, demonstrando que mesmo espaço e tempo não são grandezas absolutas, materiais, não são fenômenos estáticos, mas estão submetidos a uma certa relatividade. Eu sei que está difícil, mas agora eu não vou complicar não, vou simplificar. Vou dar alguns exemplos. Quando você pensa em crux e os tubos e os raios catódicos, pense no seguinte, que foi graças a crux que surgiu aqueles tubos de plasma das televisões do passado. Aquela televisão que você assistia no passado, que já desencarnou. Aqueles tubos foi graças a crux. Porque às vezes a gente vê essas pesquisas e diz, sim, e o que é que isso tem a ver com a minha vida? Agora eu vou explicar. Esses tubos gerou, entre outras coisas, as televisões de plasma. Mas, antes de crux, eu deixei de citar Maxwell, que detecta o eletromagnetismo, eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, que são 2 coisas, uma coisa só. E que graças a Maxwell, a gente teve mais tarde as ondas de rádio. Que as pessoas podiam ouvir, acompanhar, jogo de futebol. Eu não estava encarnado não, mas eu me lembro, na outra encarnação, que a Copa de 1950 do Brasil, não essa Copa do Brasil agora, do 7-1, que é bom a gente nem comentar, mas a outra, a do Uruguai, 2-1 de virada, na final, no Maracanã, o Brasil inteiro chorou com o rádio. Meu pai era criança e disse que ouvia. Por causa das ondas de rádio, que não eram vistas, mas que captavam informação e enviavam informação, conteúdo. Quanta gente assistiu novela pelo rádio? Radionovela, que maravilha! Rádio Celso da Bahia. Pois é. Essas coisas que chegavam em termos de comunicação graças a Maxwell. Mas, lembra de Rutherford, que eu citei, o casal que ri, as experiências da radioatividade com Becquerel e com outros? A radiação gerou uma série de contribuições na área da medicina, raio-x, as terapias da medicina na radioatividade, as terapias inclusive em favor do câncer, ou contra o câncer. A própria Marie Curie morreu por conta de ter toda queimada, que notável missionária, dando a sua vida para beneficiar milhões de vidas mais tarde. As terapias médicas. Aí você pensa, e a relatividade geral, o efeito fotoelétrico de Einstein? O que é que tem a ver espaço-tempo, aquela teoria que a gente entende simplificadamente, mas se a gente for ler na fonte de Einstein, a gente fica confuso. O que é que ele quer dizer com isso? Bom, você não precisa entender tudo que está ali na relatividade, mas a relatividade influencia sua vida muito. Quer ver? Micro-ondas, satélite, GPS, só foram possíveis por causa da teoria da relatividade. Influenciando, portanto, quando Einstein estabeleceu, ele nem imaginava que mais tarde ia ter o Waze, que ele tem o Google Maps, sistema de localizador no celular, que a gente fala com o celular e o celular diz para onde a gente vai, e o celular sabe mais do que eu. O celular sabe até do meu perispírito, às vezes, mas sabe onde é que eu estou? De vez em quando eu estou passando por uma rua, o sistema de localização diz, tem uma pizzaria aqui perto que você já foi. Eu disse, mas que negócio é esse, rapaz? Eu não posso nem, não tenho nem privacidade. E tem gente que acha que Deus não sabe onde é que está a pessoa. Se o Google sabe, imagine Deus. Então, é esse sistema, é essa condição. A verdade é
Porque o mundo contemporâneo de hoje, dizem os estudiosos, é caracterizado predominantemente, sabe pelo quê? Por conexões. Os grandes pensadores da pós-modernidade, conceito que eu trabalhei no estudo de ontem, falam de conexões. Que hoje o que mais ocorre, o que mais caracteriza o mundo pós-moderno, ou o mundo líquido, como dizia Bauman, é o mundo de conexões. Conexões que estão sendo estabelecidas o tempo todo sem a gente ver e perceber. Eu não falei dos pacotes de Max Planck? Os pacotes que passam invisível? Imagina os pacotes da internet. A rede de dados que você contrata na operadora do seu celular, 4G, 8 gigas de pacote de dados, quantidade de dados que você pode consumir, ou a internet de banda larga, 100 giga, 100 mega, 200 mega, fibra ótica, ou não, a quantidade de dados, pacotes que passam e que a gente não vê, mas que estão acontecendo conexões, comunicações, inclusive pelas ondas de rádio. Porque às vezes o sinal Wi-Fi é liberado por ondas de rádio, por faixas semelhantes à rádio, e que às vezes interfere em outros aparelhos, mas que a gente não percebe que bilhões de comunicações estão se dando o tempo todo pelos aparelhos de celular, pelos computadores, e a gente não vê. E não interfere na nossa vida, não afeta. Eu não fico incomodado porque até hoje pela manhã em Serrinha houve assim umas 10 milhões de mensagens no WhatsApp pela manhã. Eu não tenho indigestão no café da manhã por isso. E estão se dando o tempo todo. A ponto de o Google fazer uma pesquisa em parceria com o Facebook para concluir que por minuto no mundo, só no WhatsApp, que é um aplicativo que não é tão popular assim em outros países, só no WhatsApp são 29 milhões de mensagens por minuto. Veja a quantidade de comunicações de conexão que acontece. Eu falei ontem nas coisas que a gente armazenava no passado, disquete, que dava para alguns documentos de Word, de documento de texto, um outro documento de áudio. Depois o CD, que dava para alguma coisinha a mais. Aí veio os pendrives, o HD externo, a memória flash, a memória agora que não é, né, o disco. Agora armazenamento em nuvem. A gente armazena tudo em nuvem. Teve um amigo meu que disse, que negócio de nuvem é essa? Eu olho para a nuvem e não vejo nada disso. Não é uma nuvem, nuvem é uma metáfora. Porque até os especialistas em informática têm dificuldade de transmitir. Veja que eles já estão utilizando metáfora, porque o conceito é abstrato, armazena em servidores. Mas para ter uma ideia, armazena em nuvem, quer dizer, a gente foi diminuindo o espaço físico que a gente armazenava as coisas, foi diminuindo, mas, pasmem, em vez de diminuir espaço, a gente aumentou a quantidade de armazenamento. Eu colecionei CDs. Eu peguei a época do vinil, mas era pequeno. Gramofone nem peguei. Mas o vinil eu peguei um pouquinho. Os CDs eu deixava de comer, às vezes, o lanche que minha mãe me dava em dinheiro para adquirir. Sempre fui algo fascinado por música de concerto, música erudita, e fui colecionando desde jovem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Na época, alguns CDs importados, principalmente algumas gravadoras alemãs, eram caros, então eu só fazia ficar que nem Gandhi em greve de fome para ter aqueles CDs. E aí fui armazenando. Hoje eu olho para os poucos que eu fui reduzindo, mas ainda meu apego à matéria me deixa restrito uns CDs lá, alguns que são raros, e que a gente não encontra nesses serviços de streaming de música. Mas aí eu fui ganhando espaço, porque aquele monte de CD, como é que é compatível com família, com filho, etc. E os apartamentos também cada vez menores. E aí a gente vai ganhando espaço o quê? Nesses sistemas. E aí hoje eu olho, você entra nos serviços de streaming de música, né? Não apenas no YouTube, mas no Spotify e outros da vida, e tem tudo lá. Eu disse, meu Deus, eu me matei. Comprava pela Amazon americana, chegava no correio, o correio taxava imposto na Receita Federal, na Alfândega, tinha que ir lá pagar o imposto para liberar do correio o CD, e agora está disponível no Spotify. Está lá gravações de, por exemplo, Arthur Rubinstein no piano, o célebre intérprete de Chopin, que tocou até os 92 anos, de Asha Heifetz, o notável violinista judeu, considerado o maior de todos os tempos, e assim por diante, estão lá disponíveis. Armazenamento em nuvem.
Eu mesmo tenho, e meu plano é dos modestos, é o mais baratinho. Eu tenho 50 gigas que armazena em nuvem de conteúdo. Como eu poderia supor isso no passado? Sem precisar levar HD na mochila, sem precisar levar muita coisa. Eu tenho uma biblioteca nesse armazenamento. Só de livro, eu tenho nessa biblioteca em nuvem em torno de 3.100 livros. Eu olho para esses livros e digo, meu Deus, eu tenho uma biblioteca muito melhor que Santo Agostinho tinha. Eu tenho uma quantidade de livros que Allan Kardec não sonhou em ter. Eu só não tenho a inteligência deles. Mas livro eu tenho mais. O que significa dizer que eles tinham também biblioteca e tudo, mas não é só isso que faz a pessoa ter raciocínio, inteligência e sabedoria, né? A cultura é importante para a sabedoria, mas não é suficiente, né? Há outros requisitos aí, inclusive conexões. O que é inteligência? É fazer conexão. É eu ler uma coisa aqui, e conseguir fazer um diálogo entre essas duas coisas. E esse é um dos conceitos de inteligência. Conexão. Conexão. Eu falei ontem que parece-me que o propósito do mundo espiritual para esse avanço de desconstrução da matéria, de desconstrução do mundo físico, e essa evolução tecnológica, essa evolução de comunicações, onde a gente está conectado online o tempo todo, mesmo que a gente não queira, o aparelho de celular está captando informações da geolocalização, do nosso histórico de navegação, de uma série de coisas que vão fazendo, de alguma forma, o nosso perfil, e que depois aparecem as propagandas das coisas, porque você comprou um livro, aparece a propaganda de outro livro. Porque o sistema já vai encadeando as coisas a partir do seu perfil. E mesmo que você não queira, de uma forma ou de outra, aquilo às vezes é interessante para você. Porque como você quer ter acesso à cultura e acesso às coisas, você acaba sendo permeado por isso. É claro que tem uma discussão aí da privacidade, né? Até que ponto eu tenho privacidade ou não, até que ponto... De um lado foi bom porque gerou uma sensação de transparência maior. Né? Uma transparência maior. De outro lado, tem uma série de problemas, até por conta dessa transparência excessiva, onde as pessoas estão indo no banheiro e se fotografando no banheiro para dizer o que é que fazem no banheiro, como se outras pessoas, outros seres humanos não fizessem as mesmas coisas no banheiro. Tem umas coisas assim esquisitas, né? Que a gente pareceu transformar a nossa vida num grande Big Brother, num grande reality show. Não sei por qual motivo, mas tem isso também. Então, o mundo espiritual tem um propósito para isso tudo, porque essa tecnologia, esses grandes cientistas que produziram tudo isso para resultar na tecnologia, são mensageiros de Deus. Eles estão a serviço da divindade. E a divindade não erra. Diz Emmanuel, a divindade não desce com os homens para errar com eles. Então a divindade não erra. Há um propósito. Ainda que a gente não compreenda a princípio o propósito. Ainda que a gente veja com resistência algumas coisas. Mas há um propósito para isso tudo. Um propósito espiritual. E em minhas reflexões, pode ser que esteja equivocado, é mera opinião pessoal. Em minhas reflexões, eu acredito, pessoalmente, que o mundo espiritual está fomentando a nossa evolução psíquica com essas ferramentas de conexão cada vez mais intensas e mais rápidas. Por quê? Allan Kardec diz, na obra espírita, que dos mundos evoluídos, a comunicação é pelo pensamento, é pelo psiquismo, dispensa até a palavra articulada. Nós, com essa tecnologia, estamos exercitando a futura comunicação psíquica, onde a distância não é problema. Como hoje não é problema a distância para quem tem um WhatsApp. Você manda uma mensagem agora, alguém da China recebe na hora. Então, esse talvez seja o propósito espiritual dessas ferramentas todas, nos treinar essa evolução psíquica, esse desenvolvimento da noção de que a nossa mente está sempre se conectando. E antes de que alguém diga, ele está fugindo do tema, porque o tema é mediunidade, ele está falando de aparelho de celular e de tecnologia. Calma, tome um remédio de pressão que a gente vai entrar agora. O que eu quero dizer é o seguinte: mediunidade é conexão. Toda essa aparelhagem tecnológica é para você ter uma ideia do que acontece em termos espirituais e mediúnicos. Da mesma forma, como eu comentei ontem, que você abre um computador ou um smartphone e você tem uma possibilidade imensa de conexão de tudo, para cima e para baixo, para o bem ou para o mal, você tem nas suas mãos. A mente humana também não tem limite.
você apertar os botões, você pode ir para qualquer lugar, em termos psíquicos. Aquilo que você fomentar, aquilo que você valorizar, aquilo que você se fixar, aquilo que você selecionar e se manter, não é pensar. Pensar negativo, pensar de maneira perturbadora, todos nós pensamos. Mas é se manter, aquilo se tornará a sua vida. Não foi por outra razão que na obra Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel tem uma mensagem chamada Associação, capítulo 8, se não me falha a memória, que ele vai dizer mais ou menos. É por essa razão que as associações mentais, que são invisíveis aos seres humanos, mas que os espíritos aqui conseguimos perceber, essas associações mentais geram casos curiosos, diz Emmanuel. Por exemplo, aquela pessoa que vive censurando e criticando a vida alheia, geralmente cai no mesmo erro que condenou nos outros. Emmanuel vai dizer isso. Aquela pessoa que vive censurando e condenando o defeito do outro, acaba caindo nesses mesmos defeitos. Por quê? Porque ao olhar demais para o mal, ao se fixar demais para o mal, você acaba sendo atraído para o mal. Se eu fico condenando, criticando, se eu fico me fixando muito nos defeitos do outro, eu acabo assimilando e me conectando com o outro. Olha que coisa interessante. Eu me lembro de Nietzsche. Nietzsche dizia que se você olhar demais para o abismo também olha para você. E se você ficar encarando demais um monstro, daqui a pouco você se torna também um monstro. Ou seja, tenha cuidado ao olhar e examinar o mal, porque se você não tiver estrutura suficiente, você está, daqui a pouco, reproduzindo o mal que você tanto observa. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de beleza, tem necessidade do belo, do harmônico, do bonito, do bom. Tem necessidade disso para se revigorar, para se renovar. Por isso que o Joana de Ângeles vai dizer: ajuda o mal, socorre os maus, distende as mãos para os maus, ajuda o mal na terra, mas não fique no mal. Porque se você ficar, você vai se contaminar. Ninguém é tão puro na terra que não se possa contaminar. Ajuda os maus e os perturbados, mas seleciona bem aqueles com quem você convive. Seleciona bem com quem você vai conviver de maneira íntima. Então, isso é importante. Por quê? Porque a mediunidade tem a ver com essas conexões. Com as conexões que a gente estabelece. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Segunda parte do Livro dos Médiuns, ele começa o capítulo mencionado, item 159, dizendo: todo aquele que em um grau qualquer sente a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Coloca Allan Kardec, portanto, na literatura mundial a expressão médium, que é a expressão em latim, médium, aquele que está no meio, para caracterizar um fenômeno antigo. Mediunidade é uma coisa antiga, só que estava em outro nome, com outros nomes. Na Índia, eram chamados de rishis. No Egito, hierofante. Em Roma, sibila. Grécia, oráculo. Pitons e pitonisas. Idade Média, bruxos, feiticeiros, ligados à magia. E assim, ao longo dos séculos, a mediunidade foi recebendo nomes diferentes. Na antiga Judéia, de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e mais tarde de Jesus, na antiga Judéia eram profetas. A ponto do profeta Joel dizer que o Senhor, nos seus dias, derramará o Espírito dele sobre toda a carne. Emmanuel, se aproveitando dessa expressão do profeta Joel, vai dizer, em O Consolador, a mediunidade é bem aquela luz que o Senhor derramaria e que prometeu derramar sobre a carne dos indivíduos, conforme anunciou o profeta Joel. É, portanto, uma luz derramada na carne, ou o Espírito do Senhor derramado na carne. Mediunidade é uma percepção. Todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium. Mas Allan Kardec continua nesse item. Vai dizer que é por essa razão que podemos dizer que todas as criaturas são médiums, porque todas elas sentem em um grau qualquer a presença dos espíritos. Eu vou ser fiel ao texto. Ele vai dizer: essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não constitui um privilégio exclusivo
Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiuns. Aí ele continua dizendo, usualmente, porém, nós utilizamos esse nome para aquelas pessoas em quem a capacidade mediúnica se manifesta de uma forma patente, de uma forma bem caracterizada. O que diríamos em linguagem atual, ostensiva, explícita. Ou seja, quando a gente fala que alguém é médium, a gente está dizendo no sentido ostensivo. Ele entra em transe, ele perde a consciência, ele altera o estado dele, ele psicografa, ele visualiza. No sentido ostensivo. Porque no sentido geral, todo mundo é médium. No sentido geral, não faz sentido dizer você é médium, porque todo mundo sabe que todo mundo é. Todo mundo sente a presença dos espíritos, todo mundo sonha, todo mundo pode ser obsidiado. Se todo mundo pode ser obsidiado, é porque todo mundo pode sentir a presença dos espíritos. Se nós somos influenciados pelos espíritos, mesmo que a gente não se dê conta, nós estamos sendo ali sujeitos a uma interferência. Portanto, podemos ser considerados médiuns no sentido geral. Agora, quando a gente fala que alguém é médium, a gente está falando no sentido ostensivo da palavra. Isso é, forte, onde produz fenômenos assim mais chocantes, entre aspas, mais heterodoxos, né? Que chamam a atenção, que não são convencionais esses fenômenos, né? Que mostra de maneira mais assim contundente o mundo espiritual, alguém que psicografa, alguém que vê. Esses são os médiuns que participam de sessão mediúnica. Esses são os médiuns que estão em reunião mediúnica. Esses são os médiuns que estão ali exercitando a faculdade mediúnica. São esses os médiuns que compõem, por exemplo, o grupo GEM, que a Hernani aqui comentou, que fazem experiências mediúnicas. Estou falando isso porque nem todo mundo que tem uma certa sensibilidade precisa estar em reunião mediúnica. Se eu de vez em quando me sinto arrepio, isso não é suficiente. Se eu de vez em quando sonho com minha avó que morreu há 20 anos, isso daí, genericamente, a gente pode sonhar com um parente que desencarnou, com a mãe, com o pai, com o filho que desencarnou e que vem ao sonho. Isso também é um fenômeno. Mas não necessariamente isso é caracterizado. A mediunidade ostensiva, aquela que precisa estar em exercício naquilo que Kardec chamou laboratório do mundo invisível, é aquele tipo de faculdade que é recorrente, que é habitual, que é uma antena mais acentuada. Se a faculdade mediúnica, a capacidade mediúnica é do ser. Da mesma forma que, por exemplo, já notaram alguém que toca bem piano? Eu posso sentar no piano e tentar tocar, mas eu não tenho habilidade. Alguém que canta bem, que tem uma voz que canta bem, Genilson mesmo tem uma voz formidável. Eu não vou ficar imitando o Genilson porque senão até os desencarnados vão embora. Ele tem habilidade. Qualquer um de nós pode cantar, mas nem todo mundo canta no mesmo nível, na mesma qualidade. Nem todo mundo é cantor profissional. Então, a faculdade mediúnica é a mesma coisa. Nós podemos sentir a presença dos espíritos, mas aqueles que são mais intensos são aqueles que têm um organismo. Diz Kardec, o Livro dos Médiuns, tem um organismo, tem um sistema cerebral, uma estrutura neurológica para o transe, para o estado alterado de consciência. E essa estrutura neurológica que caracteriza um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um Júlio César Grande Ribeiro, um Carlos Mirabelli, os grandes médiuns do século XIX e XX, um Ivone Pereira, Fernando de Lacerda, Frederico Júnior e tantos outros que entravam em transe, que produziam fenômenos espantosos. A verdade é que, no entanto, todos somos médiuns. Todos estamos sendo influenciados, estamos nos conectando mais do que a gente imagina. Da mesma forma, como eu falei ontem, com o que é que você conecta-se? Quando você entra na internet, o que é que você conecta? Que tipo de coisa você seleciona para navegar? Aquilo é uma metáfora da nossa mente. E a depender do que eu me conecto aqui, psiquicamente, eu vou ter os sites que eu vou poder acessar e vou ter as redes com as quais eu estabeleço intercâmbio. Da mesma forma que na internet eu estabeleço intercâmbio com outros sujeitos, com outros endereços web, com outros endereços IP, com outros ecossistemas virtuais. Você entra numa rede social e se você está curtindo a página de alguém, você está em intercâmbio com essa pessoa. Só que o que a gente não sabe é que a gente também está em intercâmbio psíquico com essa pessoa. E a gente está o tempo todo em intercâmbio psíquico com outras pessoas.
Porque ninguém está sozinho no universo. Como diz João, solidão é ignorância. Nunca estamos sozinhos. A gente pode estar sozinho fisicamente, mas estamos sempre vibrando com uma multidão, como diz o apóstolo Paulo, de testemunhas. É essa multidão de testemunhas que nos conecta. O que é que eu quero dizer com isso? É que o mundo atual é feito de conexões, mas não está ainda conseguindo usar bem e direcionar bem as conexões que estabelece. Eu falei ontem, no passado muita coisa não era permitida. No passado, por exemplo, prostituição sexual era uma coisa assim mais restrita a determinados locais, a determinados núcleos. Pornografia, sexo explícito, era mais complicado para quem tinha essa compulsão, esses vícios. Agora você tem na internet, é só clicar o dedo. Agora você tem agenciamento. Agora você tem ali disponível. Conversava com um paciente nosso em experiência psicoterápica e ele falava no consultório que antes, quando viveu uma vida muito mundana e equivocou-se muito, depois procurou renovar o comportamento e mudar de vida, ele disse: Flávio, muitas vezes, em meu casamento, ele dizia, eu tinha uma vida irregular fora de casa, com outros vínculos, com relações extraconjugais. E o que eu descobri na internet foram opções interessantes. Por exemplo, para não haver complicação e não haver problema, muitas vezes eu estabelecia relacionamentos com outras pessoas casadas, porque era uma forma de ficar bem. Porque a outra pessoa que também era comprometida, eu era comprometido e a gente ficava em segredo. É uma forma de ninguém ficar sabendo. E ele me dizia, eu estou traduzindo apenas as palavras dele, ele dizia, se eu for me envolver, por exemplo, com uma menina nova, uma menina solteira, que vai de repente se apaixonar por mim, depois ela pode fazer escândalo, pode gerar sofrimento na minha família, e eu não quero esse problema para mim. Ele queria, na verdade, ele não queria separar, ele queria uma vida sexual irregular fora de casa. Lentamente ele foi mudando de conduta, mas ele dizia, sabe o que eu descobri? Que na internet tem sites específicos de relacionamento, onde só quem entra são pessoas casadas, para se relacionarem entre si. Então, vejamos, conexão. Porque a internet também tem muita coisa interessante. Tem muita coisa bacana. Cultura, textos espirituais, coisas formidáveis que no passado era impossível. A gente ia na biblioteca para tentar encontrar alguma coisa, fazer um trabalho de universidade, uma conclusão de curso, era biblioteca, tinha que comprar livro importado do outro. Agora a gente tem acesso. Artigos científicos, de produção, quanta coisa boa. Mas tem grupo de WhatsApp, como eu disse ontem, conheço uma pessoa que participa de um grupo desse, de fornecimento de cocaína. Que você coloca lá o preço, o fornecedor, porque o fornecedor é a expressão atual para traficante. O fornecedor, então, disponibiliza o preço, e aí você faz a negociação por WhatsApp. Mas é projeto divino eu ter esse poder nas mãos, ainda não estou sabendo usar, mas eu tenho o poder nessas mãos, porque quando a gente souber usar esse raio de ação, como vai se expandir? No passado, a gente não tinha tanto acesso às coisas, hoje a gente tem. O problema não é a gente ter, porque tem gente que vai dizer, o problema é da internet. Não, o problema não é a gente ter. O problema é que a gente ainda não sabe usar. Vai chegar um momento que a gente vai ter o mérito e a grandeza espiritual de ter a disposição e saber bem direcionar, saber escolher. Porque qual é o mais meritório? Qual é mais meritório? Você não fazer uma coisa errada porque você não tem acesso? Porque é proibido? Porque mamãe não deixava? Porque na época a lei não permitia? Ou você ter condição de fazer facilmente aqui uma coisa equivocada, você ter até o desejo e a tendência, mas você não fazer, porque você escolhe não fazer. Você escolhe superar aquela tentação. Você escolhe agir no bem. Isso é mais meritório. E que o mundo espiritual quer é que você passe pelos arrastamentos, como diz Allan Kardec, ao mal e resista. Qual a finalidade, diz Allan Kardec em Lei de Conservação, dos prazeres e das tentações que Deus coloca nas coisas da terra? Experimentar e testar o homem. Porque só experimentando as tentações e vicissitudes do mundo, ele pode evoluir sabendo se controlar e sabendo se moderar. Grandeza moral
grandeza espiritual é eu conseguir dizer não ao meu desejo, podendo fazer o desejo. Aliás, Sócrates dizia isso de maneira bonita. Ele dizia que o homem só é livre quando consegue dizer não para ele mesmo. Porque se eu só digo sim para mim, eu sou escravo das minhas paixões. Eu não tenho liberdade. Olha que coisa interessante. O que a gente vê hoje é essa possibilidade toda que o mundo contemporâneo dá, deixando a gente numa certa sensação de que tudo é fácil. De que a gente tem tudo na palma da mão, que é só clicar o botão, que é só apertar o dedo, e que está tudo fácil. Sabe qual é o problema disso? Sabe qual é o maior problema disso? É que a gente tem produzido, especialmente as gerações mais novas, desculpem os jovens aí, eu também sou jovem, mas não vou dizer minha idade, temos produzido uma geração fraca emocionalmente para lidar com frustração, para lidar com decepção. Todos nós somos responsáveis. Um psiquiatra chamou de geração analgésica. Eu chamaria geração Rivotril. Que é uma geração que qualquer coisa tem um remedinho. A mãe morreu, a pessoa está triste, tem que tomar Rivotril. Pô, se você não ficar triste porque sua mãe morreu, aí que eu tenho que tomar remedinho mesmo. Porque o normal, o saudável, é você responder com melancolia. Diz a psicanálise. É você ficar triste, é você passar pelo luto, pelo sofrimento. Tristeza faz parte de saúde mental. Essa ideia de que você sempre está feliz, aí você abre o Instagram, o Facebook, tá todo mundo lá, curtindo, abraçado, prato de comida, hotel 5 estrelas, e você fica olhando assim, pô, minha vida é uma droga, porque, ó, que felicidade. Você só está vendo uns retratos, você não está vendo o intervalo entre esses retratos e outro. Eu conheço um casal que se você abrir o Instagram deles, é uma maravilha, você fica com inveja. Agora eu conheço o casal, tem até violência doméstica. Então, eu não estou dizendo para você, em nome da honestidade, colocar agora seus podres na internet. Não é isso. Eu acho que quando a gente tem uma ferida, a gente coloca a bandeja e trata. Ninguém precisa ficar exibindo ferida. Não é isso. Mas ter a noção que ali é recorte. Que ali são recortes. Né? Que ali não está a vida no dia a dia, o cotidiano. Ter a noção que ali não é a vida integral. É apenas um aspecto da vida que está sendo ali compartilhada. Nós temos a necessidade de compartilhar, inclusive compartilhar a felicidade, isso não é ruim. A gente pode compartilhar a felicidade. A gente não gosta de falar quando a gente está feliz, compartilhar com quem a gente gosta? É natural, é um desejo humano. É algo humano, perfeitamente natural. Mas tem cuidado, porque há pesquisas em psicologia dizendo que, associando o uso demais em internet, principalmente em redes sociais, e aparecimento de depressão e transtorno de ansiedade. Que a pessoa já está mal, aí fica recorrendo ali para compensar, para ver a vida alheia, só que aí ele se compara e vai ficando pior. E vai ficando mais viciado ali em ver a vida alheia. E aí está toda uma estratégia de marketing. Né? Porque tudo é marketing. Você já viu os marketings que existem por aí? As mulheres sabem, né? Já viu aqueles marketing de shampoo de cabelo? Tem um shampoo de cabelo que eu acho que eles são mais inteligentes do que alguns seres humanos. Porque você bota o shampoo e ele diz assim, na raiz ele faz não sei o que lá das plantas. E na ponta ele faz outra coisa. E a mulher fica olhando aquela propaganda, aquele cabelo, e aquela mulher que está ali, que deu uma escovada, que fez outras coisas na cabeça, e aparece lá assim, e aí você compra e não tem o mesmo resultado. Já fica infeliz. Já notaram, em supermercado, você está ali naquela fila de supermercado, aí tem aquelas revistas de mulheres, né? Aquelas mulheres maravilhosas e tal, e você fica olhando, e logo depois tem chocolate para você comprar. Que é uma forma de compensar a frustração com doce. Olha só, como é uma cultura que nos vicia. Né? Então, tudo isso está presente. Baixa tolerância à frustração. Geração analgésica. A gente está reprimindo tristeza, sentimentos humanos que são naturais. Agora, se a tristeza já não é uma tristeza normal de você, episódios de tristeza, que faz parte da saúde mental. Se você vive na tristeza, aí é outra coisa. Aí precisa de remédio, aí precisa de tratamento, aí sim. Mas qualquer coisa eu estar utilizando alguma coisa para bloquear a minha sensibilidade, bloquear uma resposta natural, aí a gente vê o que está acontecendo por aí.
o que tem alarmado a Organização Mundial de Saúde. Diz a Organização Mundial de Saúde que, por exemplo, suicídio, 2025, vai ser a primeira causa de morte do mundo. Vai matar mais do que câncer, acidente de carro, morte por arma de fogo e doença cardíaca, juntos. Está projetado por conta da depressão. Jovens de 18, 19 anos que acaba o namoro e aí opta por suicídio. Porque não aguenta suportar o término de um namoro. Porque não passou no vestibular. Então, é claro que o suicídio não é simples assim, tem outras causas e é mais profundo do que isso. Mas eu estou examinando alguns casos específicos. Pessoas que se matam no trânsito porque um fechou o outro. Tem acontecido isso em Salvador, recentemente. Perto de onde eu trabalho, um fechou o outro, saíram os dois. Um era juiz, tinha porte de arma, tirou a arma, só que o outro era policial. Tirou a arma antes e matou. 2 colegas de profissão. Por conta de uma briga que, se resolvesse de outra forma... Olha que coisa curiosa. Uma briga de trânsito. Se eu deixasse aquele que está me fechando passar, deixa lá, deve estar desequilibrado. Não está bem. Uma pessoa que vive fechando o outro não pode estar bem. Deixa lá, vai em paz. Daqui a 10 anos, eu nem ia me lembrar dessa fechada. Agora, em 1 minuto, uma briga que eu tenho no trânsito e que acaba em tragédia, eu nunca mais esqueço. Olha o negócio que a gente faz. Que mau negócio a gente faz. Que troca. Por quê? Porque a gente é afetado pelo nosso lado irracional, pelo nosso lado primitivo. Porque a gente tem baixa tolerância à frustração. Eu não sou contra aplicativo de relacionamento afetivo. Eu tenho refletido muito isso, a gente tem que romper um pouco o preconceito. Porque, olha bem, se no passado as pessoas iam namorar, e namoravam, por exemplo, em bar, em boate, se conheciam em festas, e ali começavam a conversar e se relacionar, a princípio, a rigor, alguém que começa a se conhecer e se relacionar e conversar em um site, a princípio não me parece tão diferente. Porque ali a pessoa também não conhece ninguém, está ali estabelecendo um contato. E até mais, porque ali às vezes tem som alto, a pessoa não escuta o outro, já vai se beijando. Às vezes é regada a álcool. E às vezes até na conversa nos sites, a pessoa vai se conhecendo mais e melhor. Então eu não sou contra isso. O problema, sabe o que é? É que o uso desses ecossistemas faz com que a pessoa tenha uma sensação de que é só apertar um botão e aparece o perfil de homem ou de mulher que eu quero, e aí eu já conecto, o outro também, se interessa, já aceita, e pronto. E aí a gente se encontra, a gente se relaciona. Sabe qual é o problema? Até aí, nada demais, mas sabe qual é o problema maior disso? É porque os jovens estão perdendo a experiência de se aproximar de alguém, de dialogar, de se interessar por alguém e até de correr o risco de receber um não, de querer namorar com alguém e a pessoa não querer. Essa frustração, que é normal na juventude, gostar de alguém não gostar da pessoa, essa frustração que os jovens passam, essa experiência de querer se interessar por alguém, não saber se a pessoa se interessa também, e esse acasalamento afetivo, o aplicativo do celular tira isso. Não estou dizendo que é negativo a experiência, mas a gente tem que repensar. Porque eu posso, através do aplicativo, escolher, eu quero uma menina loira, morena, ruiva, sei lá, eu coloco, e a outra pessoa também escolhe o perfil, e se bate o perfil, a gente já marca o encontro. Então, o que é que acontece? No momento que ela não quiser, ele comete o feminicídio. No momento que ela não quiser, ele bate nela. Por quê? Porque a gente tem baixa tolerância à frustração. Porque a gente não aprendeu a viver, a experimentar frustrações. Porque é a geração analgésica. Porque a gente não ainda aprendeu a lidar com adversidades que fazem parte da vida. Então no trânsito eu mato alguém, se a pessoa me contrariar. É esse mundo atual que tem a ver com conexão, e mediunidade tem a ver com conexão, que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. O que é que tem acontecido? O abuso de álcool para lidar com as frustrações, relacionamentos frágeis,
vínculos frágeis, vínculos que não suportam atrito. Como diz o meu amigo meu, ele diz o seguinte: se para você conviver com alguém e para você viver bem, você precisa sempre concordar, ou a pessoa sempre precisa concordar com você, não existiria casamento. Porque aqui para nós, quem for casado aí, você concorda com tudo que sua esposa pensa? Ou você concorda com tudo que seu marido pensa? É melhor até perguntar o contrário, né? Você concorda com alguma coisa? Porque, então, quer dizer, é essa a ideia. A gente perdeu essa tolerância de conviver. Por quê? Porque no aplicativo do celular, se a pessoa colocar alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio ela. Eu bloqueio. Se ela publicar alguma coisa do político que eu não gosto, eu bloqueio. Eu vejo espíritas fazendo isso nas redes sociais. Os meus amigos do Facebook. Se alguém voltar em fulano ou beltrano, me fale que eu vou bloquear agora. Quer dizer, espíritas cristãos, cujo modelo recomendava amar os inimigos. E a gente não está amando nenhum amigo que tem uma posição política diferente da nossa. Né? E eu vi cada coisa nessas eleições últimas aí. Gente que está com a ressaca moral até hoje, se arrependendo do que fez. Cada coisa, por coisa pequena. Por bobagem. Por um apaixonamento que já é patológico. Esse apaixonamento de defender figuras públicas, quando na verdade todos são homens. Com vícios e com virtudes. Todos. Com vícios e com virtudes. Com problemas e com imperfeições. Esse romantismo de achar que vem um salvador da pátria para nos curar, não vai acontecer. Até porque parte da mudança do planeta, o gestor público de um país não pode fazer. Tem uma parte que é nossa. Que ele é impotente para fazer, mesmo que queira. Então, existe, portanto, essa dificuldade, essa falta de tolerância a lidar com desconforto. Por quê? Porque se eu bloqueio alguém que eu não gosto, a pessoa publica uma coisa que eu não gosto, ou fala alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio. Aí fica com aquela sensação de poder. Né? Qualquer coisa que me incomoda, eu bloqueio. Só que na vida real eu não posso bloquear a pessoa. Eu estou num jantar com alguém e alguém fala alguma coisa que eu não gosto. Conviver é também suportar. Tolerar. O que é democracia na política? Democracia é aceitar o diferente. Aceitar que todos podem emitir opiniões, mesmo que eu não goste. E isso é difícil. Porque quando a gente fala em amor, eu não sei se eu estou ficando velho, mas me retei agora. Quando a gente fala em amor, a gente já pensa naquele amor romântico, né? Mas vamos combinar. O amor no sentido cristão da palavra dói. Porque o amor profundo, o amor de convivência, é um amor, como dizia Paulo, que tudo suporta. Né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ou seja, o amor, eu não estou dizendo de situações dramáticas, não. Eu estou dizendo que quando eu convivo com o outro, a convivência impõe atritos, diferenças e incômodo. Você convive em família, aí você quer ligar a televisão, alguém quer desligar. Você quer ficar no quarto, no escuro, alguém chega e liga a luz. Você quer ligar a luz, alguém apaga a luz. Você quer assistir um programa, uma pessoa ou outra da família quer assistir outro. Conviver é ser incomodado. Então, o amor verdadeiro, esse amor mais profundo, é muito além de Scarlett O'Hara, de O Vento Levou, balançando a cabeça. E ele atrás dela, apaixonadíssimo. Aquilo é uma parte do amor, que é interessante, é importante essa parte. Mas é apenas uma parte. Uma parte apenas. E a gente precisa saber disso. Dessa ideia. Eu me lembro do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 3. Ele dizia o seguinte: a tribulação é que dá força. A tribulação é que confere fortaleza. A gente esqueceu um pouco disso. Não é eu gostar de sofrer, agora ficar me atormentando para ganhar força, não é isso. Mas é saber que a vida material humana exige esforços, inevitavelmente. Para a gente estar aqui, teve que fazer um esforço. Acordar mais cedo, deixar de fazer alguns compromissos, para estar aqui. Tudo na vida são esforços. Daqui a pouco tem um almoço do domingo, louvado seja Deus. Tem um esforço para fazer a comida.
Se fosse assim, né? Pensou, a comida já está pronta na mesa. Olha que maravilha. Mas não. Tudo na vida material são esforços. E a gente tem perdido isso. Por quê? Porque tem esquecido que mediunidade é conexão. E conexão acontece quando eu fortaleço essa conexão. E aí eu vou introduzir uma coisa um pouco indigesta para o final desse momento, estamos acabando, que é o seguinte: por incrível que pareça, eu tenho percebido que em alguns momentos a nossa conexão com o alto, quem fala isso nem sou eu, é André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. Ele diz que quando você passa por um grande sofrimento, se você consegue reagir de uma forma equilibrada ao sofrimento, o seu Wi-Fi, o seu sinal de internet, multiplica, dobra, triplica, por causa da dor pessoal que você passa. Há alguns anos eu passei por uma situação pessoal. Uma dor que eu achava que era maior do que a de todo mundo, porque na hora que a gente passa, a gente acha que a nossa dor é pior do mundo, né? Depois eu percebo que todo mundo também passa por dores semelhantes. E aí eu vi uma amiga minha espírita de uma casa lá de Salvador, que ela soube do ocorrido, ela chegou para mim e disse: escuta, eu já passei 3 vezes por uma situação dessa. Eu olhei para ela e disse: meu Deus, eu estou na primeira e já estou assim. E aí eu olhei ela, porque às vezes tem gente que está do nosso lado, que a gente nem dá assim muito valor, e a pessoa tem uma força. Porque a gente dá valor ao palestrante que chega aqui, fala, e às vezes é problemático. Porque isso tudo é aparência. O discurso é retórica. O discurso é técnica. Eu posso embelezar meu discurso também com técnicas. Na Grécia havia aula de retórica e de discurso. É diferente de Jesus, né? Mateus, no seu evangelho, diz: todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. Porque ele falava linguagem convencional, popular. Mas ninguém conseguia fazê-lo conforme ele fazia, porque as palavras nele tinham sabor de verdade, exprimiam a grandeza do seu coração. Aí é outra coisa, mas a dor pessoal, aquele meu sofrimento, como eu era espírita já tinha noção espírita, eu não me revoltei, eu quase me desesperei, mas eu não me revoltei. Eu podia até agir na mesma moeda, entrar numa mesma onda de perturbação. Mas se eu não fosse espírita, eu entraria. Porque me passou pela cabeça algumas coisas. Mas como não era, felizmente ou infelizmente eu não era, já tinha a noção espírita, eu tentei absorver aquela situação e digerir. Eu nunca estive tão sintonizado. Naquela época do sofrimento, não falava com ninguém, não comentava, permanecia em silêncio. Teve palestras que eu cheguei para fazer, eu disse: eu não vou conseguir fazer. Eu não sei se eu vou conseguir subir a tribuna e conseguir conduzir o pensamento, porque aquilo estava me afetando. Aquilo afetava mim pessoalmente. Eu nunca fiz palestra tão bem como naquela época. Eu estou até com saudade. Porque eu vejo os vídeos daquela época e eu confesso que eu nunca estive tão inspirado. Talvez porque eu estava mais sensível também. Eu nunca estive tão conectado. Depois daquela experiência, eu percebi uma coisa. Minhas melhores palestras foram daquela época. Eu não consegui repetir daquela mesma forma. E depois daquela experiência, eu percebi uma coisa. A dor, o sofrimento, se eu souber responder, mesmo que de uma maneira não ideal, mas pelo menos de uma maneira não desequilibrada, eu consigo aumentar minha conexão. E isso também é mediunidade. Porque eu estou falando de mediunidade aqui não apenas para os médios que trabalham em mediúnica, eu estou falando para todos. E todos nós temos sensibilidade. E sabe como é que a gente aguça a sensibilidade? Desenvolvendo a sensibilidade. E às vezes o desenvolvimento de certas sensibilidades acontecem na experiência desconfortável, que me fazem compreender outros ângulos. Hoje, eu consigo compreender a alma humana de uma forma que eu não compreendia antes. Hoje, eu consigo atuar melhor na minha profissão
quando eu recebo casos semelhantes, porque eu passei na pele aquilo. Hoje eu consigo ser mais empático com determinadas pessoas depois daquela experiência. E hoje eu sei o que é conexão, porque eu não sou médio ostensivo. Quer dizer, tem alguns aqui que acham que eu sou. Eu não sei se eu sou, mas naquele momento eu era. Naquele momento eu quase estava sem corpo físico. Porque eu sentia a conexão, a presença constante. Eu sentia como se alguém estivesse me abraçando e me aquecendo. Sabe? Tipo esse calor aqui de Serrinha. Maravilha. Nada. Então, e eu me lembrei de Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues disse o seguinte: a dor pode revoltar ou pode amadurecer. Depende de como você responde a ela. A dor pode revoltar ou pode amadurecer. Por fim, não estava nem programado para falar isso, mas eu me lembro que Divaldo, certa vez, comentou uma coisa, e ele é médio ostensivo, ele comentou que ele passou pela maior provação da vida dele. A provação que tomou conta da vida dele no ano de 1961, aproximadamente, que se estendeu durante alguns anos. Sem adentrar muito em detalhes, algumas pessoas sabem do ocorrido, mas na época, 1961, 62, o movimento espírita, parte do movimento espírita, ligado inclusive à Federação Espírita Brasileira, escreveu um documento onde tentava, de alguma forma, desqualificar a atividade de Divaldo no Brasil. Muita gente não sabe que ele viajava em algumas áreas do país, inclusive ligado a esse movimento. Parte do movimento era em São Paulo e parte em Minas Gerais. Tinha lugares que ele chegava para falar e quando ele começava a falar, as pessoas se levantavam e vaiavam. Ele disse, eu estava presente quando ele disse, ninguém me disse não, eu emagreci em um mês 15 quilos. Perdi a vontade de viver, contraí uma dor de cabeça, que era como se fosse um martelo cravado nas têmporas. As pessoas se referiam, eu não comentava, eu me fazia desentendido, mas por dentro estava sofrido. Perdi o apetite, perdi o sono, fiquei numa situação muito difícil. Muito difícil. Foi nessa época que tem aquela história que ele conta de Joana, que ele disse assim, você está vendo que eu estou passando, a senhora não escreveu uma mensagem para mim? E ela respondeu, mas minhas mensagens todas são para você. Veja como é que eu escrevo, porque Joana escreve sempre na segunda pessoa do singular. Tu deves fazer isso, segues a Jesus. Ele disse, meu filho, pega aí o nosso livro, o Mestre de Amor, que é o primeiro. Ela pegou, estava lá, tu. Pois é tu. Você publica para o outro porque você quer, porque meu compromisso é contigo. E ainda deu uma aula de doutrina nele. Disse, lembre que Allan Kardec falou no Livro dos Médiuns que o médium deve tomar primeiro para si as comunicações que recebe, antes do que para os outros. Ainda deu lição de moral nele, lição kardeciana. Ora, ele passou por essa experiência e ele contou certa vez, em duas oportunidades, um seminário que eu vi, Vida, Desafios e Soluções, que ele proferiu no Rio de Janeiro, eu vi o VHS, eu acho que deve estar esse vídeo aí disponibilizado, ele contou essa experiência, e depois ele contou a mesma experiência em... É uma entrevista, é um livro dele com o José Raul Teixeira, de entrevista, mas não é Diretrizes de Segurança não, tem um outro sobre Evangelho, que também é um conjunto de entrevistas, não me lembro agora, que ele fala a mesma coisa. Ele disse que quando no auge desse sofrimento, que ele parecia não aguentar mais, ele fechou os olhos, meditou profundamente, porque a dor, o sofrimento, faz a gente viajar para dentro. E a depender do tipo de sofrimento, a gente praticamente perde os interesses pelas coisas de fora. As coisas de fora passam a não ter mais graça. Não tem mais tanto aquele entusiasmo que a gente tem. A gente passa a viajar para dentro. Né? Talvez foi por isso que alguns grandes médiuns sofreram na infância, como Chico Xavier e outros. Era uma forma deles viajarem para dentro e perderem um pouco a ambição, desde cedo, pelas coisas de fora. Por quê? Porque isso é essencial para o fenômeno mediúnico. Ter uma vida interior, ter uma vida de recolhimento para sintonizar. Né? É necessário não ter uma vida tão material, tão externa, tão exterior. E ele contou que ele fechou os olhos e fez uma oração sentida. E ele diz, eu sou raro de chorar, mas comecei a chorar. Perdi a consciência, adormeci, entre aspas. Saí do corpo. Fui levado para uma região.
linda, uma região bucólica, uma região ao ar livre, assim, na natureza, que mais tarde foi o motivo de ele ter feito algumas visualizações terapêuticas, conhecidas, inclusive, entre nós espíritas, e ele se viu nessa região. De repente, ele viu uma figura excepcional. Ele viu a figura do Cristo. Aí ele comenta nessa palestra no Rio de Janeiro, dizendo assim, é claro que não era Jesus em pessoa. Era talvez uma ideoplastia que os espíritos colocaram. Mas eu tenho minhas dúvidas. Ora, se Jesus apareceu ao Papa Pio XII, segundo o próprio documento da Igreja Católica, no ano de 1950, se ele apareceu a outras personalidades, se ele esteve com Aline Carlotti, Ruth Celine Jafé, escrevendo com o pseudônimo do Espírito de Verdade, médiuns ali, jovens, assessorando o próprio Allan Kardec do mundo espiritual, por que ele não apareceria um médium dedicado ao bem, dedicado ao serviço e que representava a causa espírita? E eu tenho uma entrevista que ele fala sobre o assunto de uma outra forma. Ele dá um outro enfoque no assunto, revelando um aspecto que, para mim, pode ser que se tratasse de um contato mediúnico verdadeiro. Mas ele procura se esquivar. Como um bom médium discreto, ele procura dizer, longe de Jesus aparecer a mim em pessoa. Foi uma ideoplastia que os espíritos produziram. Mas que seja. Jesus, então, no sonho, entre aspas, aparece a ele, se aproxima, e ele começa a chorar ainda mais. E olha para o Cristo, e aí o Cristo diz, tu me amas? Aquela pergunta que ele fez a Pedro, né? Tu me amas? E Divaldo comentou, sim, Senhor, eu amo. Então perdoa aqueles que te ofenderam. Tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então perdoa aqueles que te ofendem. Tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então perdoa aqueles que te ofenderão. Desapareceu. Divaldo voltou ao corpo com uma sensação de renovação, revigorado. E ele disse, nunca esqueci aquela experiência psíquica que me deu uma sensação de bem-estar e de renovação. A partir daí eu não liguei mais para quem falava, para quem não falava. Na época ele foi excluído, muita gente não sabia, ele foi excluído da FEB. A Livraria Leal da Mansão do Caminho foi criada por causa disso. Porque o Reformador e a Federação Espírita Brasileira impediram ele de publicar qualquer coisa. Depois, nos Bastidores da Obsessão, que foi o primeiro livro de Filomeno, lançado pela FEB, não mais houve publicação. Porque a pressão em cima da FEB, uma série de polêmicas, e ele próprio aceitou, que era melhor na época. Mas foi adiante, e nunca mais esqueceu aquela experiência que tomou conta dele, porque aquilo era conexão. Eu não estou dizendo conexão de receber espírito, eu estou dizendo conexão com o alto. Porque, como diz Emmanuel, os espíritos superiores virem até nós não é novidade. Eles vêm. Por misericórdia, eles vêm. O maior desafio é nós subirmos até ele. Bezerra de Menezes se manifestar na minha mediúnica, irmã Sheila da comunicação, eles podem fazer isso. Eles descem até nós. A questão é eu estar na sintonia deles. Eu estar no nível deles. Porque, como diz Emmanuel, se mediunidade é conexão e é intercâmbio, os homens esperam algo da terra, algo do céu, mas o céu espera também alguma coisa dos homens, a parte dos homens. Os céus descem aos homens, mas a terra também tem que subir aos céus. Que esse é talvez o objetivo maior, a finalidade e propósito mais relevante da experiência mediúnica: crescer, amadurecer, desenvolver qualquer tipo de mediunidade que você tenha. Se você não entra em transe, se você não vê espírito, não tem problema. O importante não é a potência da sua mediunidade. O importante é o que é que você faz com a sua sensibilidade. Você está se conectando com o quê? E você está compartilhando o quê? Como eu disse ontem, você está compartilhando o quê no WhatsApp? É a mesma coisa que a gente compartilha na mente, em termos mediúnicos. Vamos dar agora nosso intervalo e depois voltaremos, né?